Olá, tudo bem? Porque em Cristo ninguém é pecador. É isso mesmo. Eu não vou nem falar do Evangelho Eterno, de Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, Apocalipse, capítulo 21, versículo 2, 3, 5 e 6. Porque em Cristo. Porque em Cristo. Isso é para você religioso. Essa mensagem é direcionada a você que ainda está em uma religião, que está em Jesus de Nazaré, que está praticando obras de Moisés, dízimo, batismo, comer pão, beber suco, buscar Deus em templo, batizar criança, apresentar criança, buscar Deus em monte, jejum, óleo na cabeça, voto, oferta. Você consegue entender? Essa mensagem é para você. Quando você chegar em Cristo, no ressuscitado, quando você entender Paulo, a pregação de Paulo, a graça, que nós não estamos mais na graça, porque a graça foi o favor imerecido aos gentios, que outrora não tinham Deus no mundo, pelo menos os judeus diziam isso, no entendimento deles, na mente dos gentios, eles não tinham Deus no mundo. Mas o espírito do gentio sempre foi de Deus, desde o início da criação, e todo ser humano, Deus colocou um espírito, e esse espírito pertence a ele, Deus Criador. Porque em Cristo ninguém é pecador. Veja, Romanos capítulo 5, versículo 12 e 13. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. 13. Pois, antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Então pode-se colocar como pecado a transgressão da natureza carnal, a transgressão da alma. Por quê? É a alma que dá vida ao corpo carnal, não é isso? Alma não significa vida? Então, as transgressões da alma é considerada como um pecado. Porém, o pecado que o Cordeiro, que foi Yeshua, o sacrifício da cruz, o Cordeiro tirou do mundo. E que pecado é esse? Por que você está, quando você está em Cristo e Yeshua Mashiach, você não é um pecador? Que nem eu não sou um pecador, porque eu não estou na religião. Eu sou um transgressor. E aí pode-se falar, mas essa transgressão é um pecado, mas não é um pecado religioso. O pecado que aqui estava falando é o pecado da transgressão das leis dadas a Moisés. É a transgressão dos 613 itens. Então, por exemplo, você está numa religião, você está praticando, buscando Deus em templo. Buscar Deus em templo, Salmo 122, 4, foi um mandamento da lei para Israel. Dízimo nunca foi dinheiro, sempre foi alimento. Mas Malaquias 3, do 8 ao 10, fala que os sacerdotes estavam roubando Deus nos dízimos e nas ofertas, nos alimentos que deveriam ser levados ao templo e nas contribuições em monetárias, em ouro, prata, dinheiro que tinha naquela época para a manutenção e as festividades do templo. Isso era mandamento da lei. Para quem? Para Israel. Nunca foi para o povo gentil. Isso era lei. O apresentar criança é lei. Então, são 613 itens entre preceitos, mandamentos e ordenanças que fecha, que forma, que é a formatação das leis mosaicas. 613. E você lê 1 João 3,4, fala assim, ó, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Você consegue entender? Então, quem está em Cristo não é pecador. Aprenda isso, você que é um religioso, você que se acha um pecador. Você que está em Cristo, a partir do momento que você sair da religião, que a religião está em Jesus de Nazaré, a religião está em Moisés. A religião, a feitiçaria, o voodoo, esses que oferecem sacrifício de animais, tudo está na lei, está tudo no passado. É a religião no contexto geral. Então, todos esses são pecadores, apesar de estarem praticando obras mortas. Mas eles se enquadram justamente nesse que Paulo disse aos irmãos em Roma.
Aí, quem está em Moisés é um pecador. Consegue entender? Então, para você deixar de ser um pecador, você tem que sair da religião, seja ela qual for. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo, que pecado foi esse? A desobediência. No mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, a transgressão carnal. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Então, quando você está em Cristo, você não está mais na lei. Quando você não frequenta a religião, você não está mais na lei. Você não é um pecador. Está bem claro. E como então que fica essas pessoas falando, não, venha sair do pecado, venha para a nossa religião, venha para a nossa igreja, venha praticar os costumes da nossa igreja, porque Jesus te ama e Deus tem uma obra maravilhosa, uma obra grandiosa na sua vida. Não. Romanos 10,4, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Em Romanos 12,13, pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Então, se você reconhece que Cristo foi o fim da lei, você não é mais pecador. Você consegue entender como é simples? Por que nós batemos no peito com muita confiança e nós dissemos sempre, nós não somos pecadores. Eu não sou pecador. Eu sou um transgressor. O que eu transgrido é a natureza carnal. Minha alma leva a transgressão carnal. É somente isso, nada mais que isso. Então, se liberte da religião, você não será um pecador, tá bom? É uma pequena mensagem para que você venha absorver esse escrito, essa verdade que está no escrito bíblico. Esse escrito não é invenção minha, eu não sou dono da verdade, eu não estou aqui falando da minha palavra, não, estou mostrando para você no escrito bíblico. Quando você está no Cristo, que é o ressuscitado, não Jesus de Nazaré, você não é mais um pecador, tá bom? Se foi útil, joinha, compartilhe, se inscreva, até a próxima, se assim o Pai permitir. Tchau, tchau.